Olá, sétimo ano, tudo bem? No vídeo anterior, nós estudamos sobre elementos da narrativa. Quais são os elementos principais de uma boa narrativa? Hoje, nós vamos falar o tipo de discurso que pode ter nessa narrativa. Discurso direto e indireto. Temos também o discurso indireto livre, que vamos dar uma passada rapidinha sobre ele, não vamos nos aprofundar muito, porque ele não vai ser tão usado neste momento. Coloquei aqui um desenho bem bacana para vocês, para explicar um pouquinho sobre cada um. No discurso indireto livre, há a mistura das vozes do narrador e do personagem, tá? Isso, como eu disse anteriormente, eu vou explicar de forma mais profunda quando a gente retornar às aulas, certo? Então, vamos manter o foco aqui no discurso direto e no discurso indireto. No discurso direto, o Bob Esponja está falando aqui para vocês, ó. O personagem tem a voz, não há interferência do narrador e são usados travessões, aspas, dois pontos e exclamações. No discurso indireto, o personagem não tem voz e o narrador conta tudo. Coloquei aqui uma ilustração da Chapeuzinho Vermelho para vocês entenderem um pouquinho mais sobre o discurso direto. Então, o discurso direto, como foi falado no outro slide, ela tem a fala das personagens. São os personagens que falam. O narrador pode falar, mas ele só dá a introdução. Um ponto importante sobre o discurso direto é o verbo dissende. O verbo dissende é conhecido como o verbo de dizer. É aquela introdução que o narrador fala antes do personagem falar. Por exemplo, imaginem que estamos contando a história da Chapeuzinho Vermelho e eu sou a narradora. Então, eu vou dizer: Chapeuzinho Vermelho estava em sua casa quando encontrou sua mãe e disse. Esse verbo disse é aquele verbo que a gente sabe como que a personagem vai falar. Eu posso falar disse, sussurrou, respondeu, questionou, exclamou, gritou. Todos esses verbos, eles orientam como que a personagem vai falar. O nome desse verbo é dissende, certo? Esse verbo é sempre o narrador que fala. Logo depois do verbo dissende, vem a fala da personagem. Então, eu vou colocar dois pontos, travessão, para personagem falar, tá bom? Então, o discurso direto tem a voz do narrador, mas só para introduzir a fala da personagem. A personagem tem fala, a personagem tem vez no discurso direto. Sempre há um diálogo, sempre haverá sinais de diálogo, dois pontos, travessão, como eu coloquei aqui na fala da Chapeuzinho Vermelho, tá bom? Eu sou a Chapeuzinho Vermelho e vou visitar minha avó. Já no discurso indireto, o personagem não fala nunca. O narrador sempre vai falar por todos. Não há diálogo. Então, imaginem que esse rapazinho aí, na frente da Chapeuzinho Vermelho, seja o narrador. Vejam que no slide anterior, ela falou diretamente. Aqui, o narrador fala por ela. Essa é a Chapeuzinho Vermelho e ela vai visitar a sua avó. Então, em algumas histórias, principalmente nas fábulas, os personagens não têm voz. Por isso, é um discurso indireto. O narrador é que conta toda a história, sem dar voz aos personagens. Esse discurso indireto, essa fala do narrador, é sempre feita em terceira pessoa, porque ele está contando a história de alguém. Coloquei aqui duas tabelinhas para vocês entenderem melhor qual é a diferença entre discurso direto e o discurso indireto. Discurso direto sempre em primeira pessoa. Eu comecei minha dieta ontem. No discurso indireto, é o narrador falando sobre essa pessoa. Ela disse que vai começar a dieta. Ou poderia mudar também para ela disse que começou a dieta ontem. No próximo exemplo, eu preciso estudar para a prova.
O narrador diz então no discurso indireto: ela informou que precisa estudar. Ou ela disse que precisa estudar para a prova. Próximo exemplo: vou caminhar à noite. Discurso direto, sou eu que estou falando em primeira pessoa. Já o discurso indireto, o narrador fala em terceira pessoa. Ela foi caminhar e volta em breve. Ou ela disse que irá caminhar à noite. No último exemplo, nós viajaremos amanhã pela tarde. No discurso indireto, eles disseram que viajariam amanhã. Percebam que o verbo muda de primeira para terceira pessoa, tá? Então, o verbo sempre vai mudar. Vocês precisam prestar atenção no verbo. A única coisa que não muda é o tempo verbal. Se a frase está no presente, ela continua no presente, tanto no discurso direto quanto no indireto. A única coisa que muda é o modo do verbo. Então, vejam, quando eu digo no primeiro exemplo, eu comecei minha dieta, eu comecei. O narrador diz, ela disse que vai começar. Ou ela começou. Percebam que comecei e começou permanecem no passado, mas muda ali o modo de conjugação, tá bom? Eu coloquei alguns exercícios aqui para vocês fazerem no caderno. Então, eu quero que vocês, por exemplo, exercício 1, passe as orações abaixo do discurso indireto para o discurso direto. Né? Nesse exercício 1, nós temos a fala do narrador. Eu quero que vocês usem como se fosse o personagem, em primeira pessoa. Vou dar só a resposta da A. O delegado afirmou que suspeitava de todos. Então, entendam que a resposta é como se você fosse o delegado. Você vai colocar a resposta como: eu afirmo que suspeito de todos. Acredito que suspeito de todos. Que suspeitei, olha só. Se tá no passado, continua no passado, né? Eu afirmo que suspeitava de todos. Eu afirmo que suspeitei de todos. Muda de terceira pessoa para primeira pessoa. O modo de conjugação dos verbos mudam, porém, o tempo não pode mudar. O tempo presente, passado ou futuro. No exercício 2, vocês vão fazer o contrário. Eu tenho aqui frases com discurso direto, em primeira pessoa, e vocês vão passar para o discurso indireto, como se fossem narradores, tá? Vou dar a resposta da A. O pai gritou, 2 pontos. Quero saber quem fez essa bagunça aqui na sala. Então, percebam que tem o verbo dissende, que é o verbo gritar, ó, o pai gritou, e depois tem a fala do personagem. Como ficaria no discurso indireto? O pai gritou, querendo saber quem havia feito a bagunça na sala. Posso trocar? Posso mudar uma palavrinha ou outra? Pode. O pai gritou que queria saber quem fez a bagunça naquela sala. Então, percebam que algumas palavrinhas vão mudar de qualquer forma. O importante é não mudar o sentido da frase.